Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Coordenadoria Regional de Saúde permanece em Lajeado. Semana Farroupilha começa com seminário e ainda geração de energia a partir da biomassa. Isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da segunda edição. A gente começa falando sobre a privatização da BR-386. O governo federal anunciou hoje um conjunto de 25 projetos que compõem o programa de parcerias de investimentos. No plano estão incluídas 4 rodovias no Rio Grande do Sul, entre elas a BR-386, que liga o Vale do Taquari à região metropolitana e também ao norte do estado. A expectativa é arrecadar 10 bilhões de reais com a concessão das estradas. O leilão para a concessão deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 2 mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. Os óbitos ocorreram no final do mês de agosto e as vítimas são uma criança de 5 anos, moradora de Sapucaia do Sul, e uma mulher de 47 anos, residente em Porto Alegre. Em agosto também foram confirmados 8 novos casos de gripe A no estado. O mês de setembro ainda não tem registros da doença no Rio Grande do Sul, lembrando que o Vale do Taquari não registra nenhum óbito por gripe A. Termina hoje o prazo para os candidatos das eleições desse ano apresentarem a primeira prestação parcial de contas das campanhas. O registro deve ser feito diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral, usando o sistema de prestação de contas eleitoral. Os partidos têm a obrigação de apresentar as contas parciais sob o risco de desaprovação das contas ou não diplomação do candidato eleito, caso a prestação não seja regularizada. Segundo o TRE, até ontem, apenas 20% dos candidatos fizeram a prestação de contas parcial da campanha. Quem deixou para hoje precisa correr. Ainda há risco de encontrar o site sobrecarregado ou fora do ar. Agora a gente fala de sustentabilidade. Um projeto desenvolvido pela Univates mostra potencial energético de regiões do estado. Mas esse documento apresenta apenas os dados referentes à produção de energia a partir de resíduos. Até então, uma boa parte desse material não tinha serventia. Você já pensou em transformar biomassa em energia renovável? A Univates elaborou um atlas para mapear possíveis fontes dessa matéria-prima tão produtiva e que pode ajudar na preservação do meio ambiente. Biogás, tem um viés energético tanto na utilização. Se eu purifico o biogás, eu posso ter o meu biometano, que é uma situação similar ao gás natural, pode ser utilizado como combustível veicular, mas eu também posso aproveitar o biogás praticamente de forma direta, para a produção de energia elétrica. E ainda tenho como uma outra parte, uma energia além dessa, que seria o calor. Então eu teria uma fonte de calor, uma fonte de energia elétrica e um combustível veicular. O que nós não podemos esquecer, talvez, de mencionar é, eu trabalhando com os dejetos, a minha biomassa, que eu sempre foco nessa discussão, eu tenho o gás como resposta, mas eu também tenho ainda um biofertilizante, que também é um ganho significativo quando eu trabalho com a questão da utilização de um biofertilizante a posteriori. Mas o que é exatamente biomassa? O Atlas da Univates mostra que na região do Vale do Taquari tem grande potencial para a produção desse composto, mas boa parte desse material é desperdiçado. Biomassa são dejetos. Alguns dejetos eles são acessíveis, ou seja, eles são facilmente coletados, e outros são dispersos no campo. Nós temos biomassa na origem bovina, por exemplo, quando você fala em carne bovina, o boi, no caso, ele está no campo, ele vai distribuindo sua biomassa sem acesso. Não quer dizer que ele não tem potencial. Nós temos uma característica pontual nossa, que nós somos grandes geradores no ambiente primário, ou seja, nós somos produtores de suínos, de leite, de aves, e, consequentemente, a gente tem uma geração significativa de biomassa, dejetos, para a produção de biogás. Mas, fora isso, a gente tem também a agroindústria, a indústria que beneficia ou que trabalha com essa produção no setor, que, de certa forma, também é um grande gerador de biomassa para a produção de biogás. A partir da elaboração do Atlas, é possível identificar regiões do estado do Rio Grande do Sul onde a biomassa é produzida e pode ser coletada. Agora, a ideia é fomentar investimentos para a utilização desses resíduos. Preciso saber onde é que estão as biomassas para poder atrair investidores. Um dos focos principais, claro, que vai ser trazer essa informação para o grande público e, dentro desse grande público, aparecerem pessoas ou empresas interessadas e dizer, sim, as biomassas estão nesses ambientes onde eu posso, sim, trabalhar com elas, E, claro, dá a possibilidade de trazer o interessado em fazer o investimento necessário para a produção de biogás.
Começou ontem a 4ª semana acadêmica do Centro de Gestão Organizacional da Univates. As atividades seguem até amanhã. Informações sobre a programação e mais informações quanto às inscrições você encontra no site www.univates.br/agenda. A seguir a gente fala sobre saúde. A Coordenadoria Regional segue em Lajeado. Nós já voltamos. Segue a greve dos bancários na região. As agências da Caixa Econômica Federal de Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela e Teutônia seguem com atividades paralisadas. Além disso, o Banco do Brasil de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Teutônia e Paverama, além do Banrisul de Lajeado no centro, no bairro Florestal e o terminal do São Cristóvão, e também as agências do Banrisul de Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Estrela participam da greve. Hoje à tarde, os sindicalistas se reuniram com a FENABAN para negociar um possível ajuste. Lembrando que os bancários pedem reajuste salarial de 14,78% e melhores condições de trabalho. Bom, e se os bancos estão com atividades paralisadas, é preciso encontrar alternativas. Por isso, o Ministério da Educação prorrogou os prazos de validade de documentos destinados à contratação do financiamento e ao aditamento de contrato do FIES. Os documentos de regularidade de inscrição e os documentos de regularidade de matrícula que tiverem prazos de validade expirados durante o período da greve, em até 10 dias após o término, devem ser aceitos pelos agentes financeiros do FIES. O Estado confirmou a permanência da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde no Vale do Taquari. A notícia agradou as lideranças regionais. No mês passado, o governo chegou a cogitar a unificação do órgão com sede em Lajeado, que atende a 37 municípios, com a 13ª sediada em Santa Cruz do Sul. Depois de pedidos das autoridades municipais... Isso seria um retrocesso para a região, né? Queremos que a 16ª se mantenha aqui. E manifestações da população, a boa notícia chegou. Que a coordenadoria regional não vai sair do Vale do Taquari. Mas mesmo assim, algumas mudanças devem acontecer. Poderá haver umas recolocações em municípios de ponta, né? Para outras coordenadorias. A garantia foi anunciada após reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi. Mas os municípios se comprometeram com melhorias. O secretário Biolchi se manteve bastante sensível, porque é uma preocupação regional, não é? Aqui no Vale. E com certeza vai ter avanço. Inclusive, nós vamos ver prédio em Lajeado e em Estrela para ceder para o Estado sem custo. As duas prefeituras se propuseram a isso para baratear os custos da manutenção da 16ª e com certeza houve por parte dos representantes do governo do Estado a sensibilidade em manter a 16ª. O único projeto que estava na pauta da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Estrela foi aprovado por forma unânime. A matéria abre crédito especial de R$1.000 no orçamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico para aquisição de material de consumo. Apenas um dos 13 vereadores utilizou a tribuna livre. Na última semana, outro projeto deu entrada no expediente da Câmara. Trata-se do projeto que altera a denominação oficial da Avenida Mini Distrito Industrial para a Rua Frederico Jorge Kish, na via pública situada no bairro Boa União. A seguir tem previsão do tempo, não sai daí. Estamos de volta para falar de saúde. O presidente Michel Temer sancionou a lei que garante a permanência dos profissionais do programa Mais Médicos no país por mais 3 anos. Com a medida, 7.000 profissionais que terminariam os trabalhos até o final do ano podem continuar no Brasil. Ao todo, são 18.240 médicos em 4.058 municípios. O texto também prorroga o visto temporário para estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no Brasil. E falando em revalidação, outra ação para aumentar o número de médicos em atuação no Brasil é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos exigidos pelas instituições de educação estrangeiras, o Revalida. Ele foi feito no domingo e contou com mais de 6.500 inscritos. O número é o maior dos últimos 5 anos. Essa é a primeira etapa do exame, criado para facilitar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros. Isso permite que profissionais formados no exterior atuem como médicos aqui no Brasil.
A tarifa de energia paga pelos consumidores pode subir até 3% no ano que vem para arrecadar recursos que o governo vai usar para ressarcir concessionárias de transmissão por investimentos feitos até maio de 2000. Esse ressarcimento será feito porque o governo reconheceu que os investimentos não foram amortizados, ou seja, as transmissoras não receberam todo o pagamento por eles. Isso permite... Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, todo usuário do sistema de transmissão vai pagar um pouco mais, tanto o gerador quanto o consumidor. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã o dia ainda começa com nebulosidade e condições para alguma chuva fraca. Ao longo do dia o tempo deve apresentar uma melhora e o sol aparece aqui na região acompanhado de nuvens. Confira agora as marcas previstas aqui na região. Em Lajeado a temperatura fica entre 11 e 18 graus, 9 e 16 em 2 Lajeados. Já na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 18 graus. A seguir a gente fala sobre a Semana Farroupilha, nós voltamos depois do intervalo. O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari recebe a partir de sexta-feira a terceira edição do Startup Weekend Lajeado. O evento integra uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto e é uma missão para inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades realizado pelo Google. O evento proporciona imersão em questões relativas a startups voltadas a empreendedores e aspirantes a empreendedores por meio da organização de participantes em equipes. Mais informações você encontra no site da Univates. A programação natalina de Estrela já começou a ser preparada. Esse ano o tema será o Natal da Princesa, alusiva à denominação do município como Princesa do Vale. Além da Praça Mena Barreto e do Calçadão, nesse ano o Parque Princesa do Vale também vai receber decoração especial. No lago haverá estrutura de luz e som com águas dançantes. Amanhã as integrantes da Associação de Mulheres Estrelenses vão começar a confecção dos enfeites com o uso de material reciclado e a decoração interna das casas da aldeia do Papai Noel. A Semana Farroupilha começou em Lajeado. Hoje, na Escola Madre Bárbara, alunos e tradicionalistas participaram de um seminário sobre a Revolução Farroupilha e tradições e costumes gaúchos. Teve chimarrão e papo gaúcho, dada a largada da Semana Farroupilha. Até o dia 20, várias atividades acontecem em Lajeado. Vai começar amanhã de tarde, lá no Parque do Imigrante. Nós montamos acampamentos farroupilhas lá e haverão cavalos para as crianças andar e haverão ovelhas e seminário também sobre danças para as crianças. Então a Rede Municipal de Educação e a Rede Estadual de Educação está convidada e essa logística quem fez foi a Secretaria de Educação e Delegacia levar as crianças para lá, para o Parque do Imigrante, para conhecerem mais de perto o que é o movimento tradicionalista, o que é a nossa cultura. Esse é um momento especial de culto às raízes do Estado, que não envolvem apenas os tradicionalistas, mas todos os gaúchos. A Semana Farroupilha é um momento no ano em que os gaúchos falam de si mesmos, em que os gaúchos fortalecem a sua autoestima, rememoram a sua história, rememoram o seu construir da identidade, não só da Revolução, mas da própria história do Rio Grande do Sul, que é uma história curta, mas uma história riquíssima. O maior trunfo do nosso movimento está na própria palavra tradição. Tradição vem de uma palavra latina chamada tradere, que é trazer para entregar. Então a nossa tradição são assim um arcabouço de valores, usos e costumes que são transmitidos de geração para geração. João participa desde os 8 anos de CTG. Ele acredita que a semana é importante para recordar o que é ser gaúcho. Relembrar toda a nossa história, todo o nosso passado e manter a nossa cultura ativa. Indiferente pelo nosso movimento, que agora completa 50 anos, que é um ano muito importante. E é basicamente isso, relembrar e manter a nossa tradição e nossa cultura sempre ativa em todo o estado, em todo o mundo. No dia 20 acontece o desfile cavaleiro pelas ruas de Lajeado. Começa no Parque do Imigrante, até a Júlio de Castilhos e em seguida até Alberto Pasqualini, momento que encerra a Semana Farroupilha. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais informação ao 12h15. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite.